Graça e paz, amados irmãos, aqui é o pastor Mário, do Ministério de Filadélfia, e hoje eu quero compartilhar com vocês essa meditação. Até mesmo é um make-off, né, da pregação de domingo, onde nós estamos falando ali na igreja sobre uma mente transformada, né? E uma mente transformada precisa ter como base a mente do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso desejo. E tem um ponto, né, importante que nós podemos encontrar ali em Filipenses 4:8, que é uma mente pura. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nesse momento, né? Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu preciso ter uma transformação na minha mente para que eu possa desfrutar dos benefícios, né, que eu encontro no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É impossível nós, com uma mente terrena, com a mente nas coisas do mundo, e tentar entender aquilo que é espiritual, aquilo que é dos céus. Às vezes a gente está querendo compreender a vontade de Deus, a gente está querendo entender o que Deus está falando ou mostrando para nós, e nós estamos indo com uma mente mundana. Então isso não se encaixa, né? Para compreender realmente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu preciso pensar com uma mente nas coisas que são do Senhor. E Paulo, ele escrevendo então aos Filipenses, ele diz assim, ele exorta, né? Tudo que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, né? Ele diz, é nisso que nós devemos estar pensando. Então, se você enche a sua cabeça de tantas coisas ruins, não vai sobrar muito espaço para coisas do céu e para as coisas do Senhor. Em Tito capítulo 1, verso 15 também, a palavra diz ali que tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto sua mente como sua consciência estão contaminadas. Às vezes a gente percebe, e eu acredito que aonde você trabalha e no círculo de relacionamentos que você tem, né, com pessoas mais do mundo, você percebe que qualquer conversa, qualquer fala que se der diferente, já vem uma interpretação cheia assim de contextos, né, cheio assim de implicações, né, negativas, né? Você fala uma palavra e alguém já diz, lá ele, né? Você já me entendeu o que eu quis dizer com isso, não é isso? Então, fruto de quê? De uma mente impura. Fruto de uma mente que realmente só pensa nas coisas que são impuras. Então, você está ali falando coisas sérias, coisas honestas, coisas direitas, mas a pessoa, por causa da sua mente impura, já logo imagina outras coisas. Então, o que está na sua mente? Essa é a nossa colocação, sim. Que está na minha mente vai definir realmente aquilo que eu vou compreender na revelação de Deus. Aqui a pureza é descrita como um estado natural do cristão. Chega-se à impureza pela corrupção da mente e da consciência. O estado espiritual normal de ser cheio do Espírito Santo de Deus é crescer em Cristo Jesus. Então, o ser normal, ser natural, o ser nova criatura em Cristo Jesus é ter uma mente pura. Esse é o normal, esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. E é isso que o Senhor Jesus quer replicar em nossas vidas. O impuro não pertence ao mundo dos céus, ao reino de Deus. Também, nós podemos ver que uma razão para isto é que um constante ataque da informação sobre os nossos sentidos, né? As tentações têm oportunidade de nos levar a esferas do pensamento nunca antes conhecido. A mídia, por exemplo, pode conduzir impurezas até mesmo na intimidade do lar. A sensualidade é cativante,
A inveja é traiçoeira. A avareza é sensivelmente a via para uma posição importante. A ansiedade está na moda. O pecado está em todas as partes. Então, se nós olharmos para o mundo ao redor, temos razões de sobra para não termos uma mente pura. Mas, vamos retomar de novo o pensamento. Eu não posso pensar com um pensamento do mundo. Eu preciso pensar com uma mente semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o mais seguro é o quê? Fugir por completo da tentação. Meu querido, entenda o seguinte, a tentação, ela não é a consumação do pecado. Ser tentado não significa que você já pecou. Então, a tentação ela é um processo que vai levar o indivíduo a cometer um ato de pecado. Mas a tentação por si só não é o pecado. Ela não é o problema. O problema é que, às vezes, nós não fazemos aquilo que devemos fazer diante da tentação. Vamos lembrar de José, lá no Egito, né? A mulher de Potifar começou a querer brincar com ele. Começou a querer, né, fazer algumas coisas. E ele era jovem, né? Os hormônios estavam à flor da pele. Qual foi a atitude de uma pessoa que ainda é jovem, entendia que devia fazer? Fugir. Sim, fugir. Por quê? Porque aquele que se propõe a ter uma disputa com a tentação já caiu. Já era, já acabou. Davi, o exemplo contrário, ele poderia ter simplesmente fugido daquele terraço, mas ele preferiu ficar contemplando Batseba. Então, não adianta você ter uma vida de santidade, de busca de Deus, de estar cheio da presença do Senhor, ter matado gigante, urso, leão, se no momento da tentação você vai querer ser forte para lutar com a tentação. Não. Da tentação a gente tem que ser covarde e sair fora. Correr, sai mesmo, como diz aquele desenho animado, né? Saída pela direita e tchau. Nós precisamos sair da presença da tentação. Por quê? Porque o dia que você quiser enfrentar a tentação, porque você é forte, cuidado, a sua queda já está determinada. Então, o José lá no Egito, ele compreendeu que ele era fraco e ele precisava fugir. Então, ele fugiu, foi preso, né? Foi caluniado, mas aí é já uma outra história. Por quê? Porque o diabo não vai conseguir de um jeito, vai tentar de outro. Mas ele foi perseverante, ele foi firme. Então, uma questão importante o mais importante para vencer a tentação é fugir da tentação. Então, fugir por completo, assim como José do Egito. Você pode assegurar vitória antes mesmo da tentação e não durante ela. O vencer é um ato prévio. Em Salmo 101, verso 2, a palavra de Deus diz que eu seguirei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Então o salmista, no Salmo 101, ele vai declarar, né? Ele vai dizer, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Eu vou fugir, sim, daquilo que possa trazer a tentação. Então você quer ter uma mente pura? Fuja daquilo que te promove a tentação. Então essa é uma dica importante que a palavra de Deus nos dá. Agora vamos também, gostaria de fazer aqui um paralelo, né? Que a gente precisa compreender algumas palavras que a gente confunde por aí. Por exemplo, nós temos os sinônimos de puro, de pureza. Quais são os sinônimos? Aquilo que é igual a ser puro. É irrepreensível, é limpo, é casto, é sem mancha, é inocente, não adulterado, sem estigma, é inviolável. Esses são sinônimos de ser puro. Mas qual é o oposto de pureza?
O oposto de pureza é luxúria, é ser carnal, lascivo, sensual, contaminado, corrompido, pervertido, depravado, imoral, impuro. Isso é o oposto de ser puro. Mas ainda há um terceiro grupo aqui que eu quero chamar a atenção. É a distorção do puro. Sim, a distorção também é um problema. Distorção do puro é ser puritano, é ser legalista ou farisaico, é ser rígido, severo, austero, santarrão. E olha, tem feito um estrago muito grande na igreja aqueles que se colocam na condição de puritano. É uma defesa, né, ao ser puro, do qual ele não consegue realmente manter uma pureza. Então ele quer que os outros sejam puros. Isso é ser puritano. Legalista ou farisaico, né? A lei vale quando é para o outro. Quando a lei está para algo contra mim, ela já não vale mais. Então isso é farisaísmo, né? Severidade, rigidez, né? A inflexibilidade. Jesus, quando aquela mulher trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, qual foi a posição de Jesus? Jesus foi um fariseu? Ele foi um puritano? Não. Ele apenas apresentou o que a lei dizia e deu uma condição para aqueles que queriam executar a lei. Pronto, resolveu o problema ali. Então, para nós fica aqui essa mensagem, tá? No dia de hoje, o ser puro. A pureza está na sua mente e nós precisamos buscar a mente de Cristo. Então eu desejo a nós como homens, né, valorosos do Senhor, que a nossa mente esteja pura na presença do Senhor. E aí você vai ver as pessoas já também com um coração puro, com uma mente pura, e vai ver a pureza na vida das pessoas. Graça e paz a todos, que Deus abençoe assim a cada um de nós.